Salve, amigos do canal, sextou aqui no Detetives, é sexta-feira 13, sim senhor, mas no Vasco o clima não é de assombração, mas sim de motivação, euforia, após a segura atuação e consistente, por sinal, que o time teve ontem na vitória contra o São Paulo no Morumbi. Vitória essa que evidencia o trabalho que o Fernando Diniz vem fazendo internamente junto aos jogadores, mas que também não isenta do clube ter a obrigação de trazer reforços. A vitória trouxe calmaria, mas a caminhada é longa, é árdua na temporada e a necessidade de novas peças é fundamental para que o trabalho possa ser uma maior evolução daqui para frente. Mas como será justamente daqui para frente nesse período de paralisação no Campeonato Brasileiro? O que o Fernando Diniz está preparando para manter o time nos trilhos? Quais as cartilhas? E os pés no chão? E as movimentações na busca por reforços? Olha, tudo isso e muito mais desse cenário eu vou te contar já já. Mas antes de prosseguir, aquele pedido especial, deixa o like aí embaixo, dê essa moral, ajude a compartilhar nossos vídeos, venha se juntar a nós sendo mais um inscrito do canal. Bom, galera, que bom abrir um boletim após uma bela vitória do Vasco. Ainda mais com uma atuação de autoridade de um time que seguiu bem à risca a cartilha do seu treinador e fez por merecer o resultado com futebol bem jogado, tanto com a bola como sem a bola. Óbvio que esse São Paulo de hoje é um time muito frágil, tá com um elenco curto, mas isso não tira os méritos do Vasco, que já sofreu contra adversários mais fracos e soube se impor jogando fora de sua casa. E de quebra acabou com aquele jejum sem vitórias fora de casa. O triunfo trouxe também uma injeção de ânimo ao grupo que agora vai tirar 10 dias de férias e por conta aí da paralisação imposta pela Copa do Mundo dos clubes. E retorna aí no próximo dia 23 de junho com a esperança de que o trabalho possa evoluir ainda mais. O próximo jogo da equipe será apenas dia 13 de julho, no clássico contra o Botafogo. Até lá o elenco terá tempo suficiente para absorver mais os conceitos do Fernando Diniz e ficar mais fortalecido com a possível chegada de reforços. Bom, mas o que está por vir, meus amigos? Olha, o Vasco terá uma sequência dura pela frente após a pausa do Mundial. É clássico pelo Brasileirão, é playoff pela Sul-Americana, é oitavas de final pela Copa do Brasil e o técnico Fernando Diniz vem depositando suas fichas nessa pausa. Ele acredita que os jogadores precisam se concentrar bem nas atividades propostas a partir do dia 23 para manter essa boa performance que obtiveram aí contra o São Paulo. Prioridade será toda voltada para esses treinamentos durante a paralisação das atividades. E poderemos também ter jogos treinos, inclusive contra equipes de menor investimento, para que os atletas aí possam se manter na ativa. O Diniz acredita que a evolução é base daquilo que ele vem aplicando nos treinos, seja por diálogo, seja na prática, e que o time tende a incorporar mais aí o que vai propor nessa janela de treinamentos visando a retomada do futebol. Então vamos ouvir aí um pouquinho do que o Fernando Diniz aí falou sobre esse momento do Vasco, sobre o seu comando, de olho aí no decorrer da temporada. Então eu acho que não é porque a gente ganhou de 3-0 que nesse jogo especificamente a gente teve coisas da minha identidade. Eu acho que aos poucos o time vai melhorando. Se falar assim que foi a vitória mais contundente, eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa ter feito até mais gols. Ganhar aqui no Morumbi é difícil para todos os times. O São Paulo perde muito pouco jogo aqui historicamente. Então a gente tem que celebrar e saber que foi uma vitória fruto do trabalho de muita gente. Eu costumo dizer também que a minha identidade, as coisas principais é o time ser solidário, por ser bastante agressivo, um time corajoso. Eu acho que essas coisas a gente tem tido e a gente vem melhorando. Obviamente que esses 10 dias beneficiaram a gente para treinar. A gente teve quase que todo mundo o tempo todo, ninguém no DM, tem que enaltecer o departamento de saúde e performance do Vasco, que é excelente. Assim como as outras pessoas que compõem aí o ambiente do Vasco, que a gente fala pouco sobre esse pessoal, massagista, segurança. O Vasco tem talvez além da sua torcida, que é o maior patrimônio do clube, e o nosso maior craque, a gente tem um ambiente interno onde todo mundo verdadeiramente tem importância. Os jogadores percebem isso, qualquer um que chega no Vasco sabe que as pessoas que compõem toda a estrutura do Vasco, ou que a gente tem de mais rico lá dentro. Então, eu acho que essa foi uma vitória de
de muita gente. E a gente espera que esse muita gente consiga cada vez estar mais conectado, ajudar os jogadores a performarem para trazer alegria para a torcida. E eu espero, e eu acredito muito que a gente performando assim, a gente vai conseguir ter bastante resultado. Eu acho que o time com mais treino, ele tende a ganhar, a encorpar para encarar a temporada que depois que parar vai ser muito dura até o final do ano. E o Diniz ficou muito feliz com a atuação do time, mas para ele não é nenhuma surpresa que isso aconteceria, né? Como a gente já vinha dizendo aqui, o saldo dos treinos nessa data FIFA era tratado internamente como muito satisfatório. O time conseguiu se equilibrar fisicamente, alguns jogadores puderam aí descansar mais para produzir mais e o treinador aplicou seus conceitos táticos e técnicos aí com mais dinamismo. Isso ficou provado no jogo de ontem, com o time aí sabendo se posicionar, fazendo muita troca de posições, com a bola passando nos pés de Coutinho, né, e o Nuno para municiar o ataque e tendo o apoio constante do Paulo Henrique, PH que contribuiu ofensivamente para a dupla Ryan e Verratti ficarem na cara do gol. O Ryan, aliás, que vem crescendo muito com a chegada do Fernando Diniz, né? Hoje é peça imprescindível no time, peça-chave, e o Diniz tem tido muito cuidado com o garoto na hora de lapidá-lo, né? A cada treino, a cada jogo, o treinador orienta, cobra e reclama, e vem conseguindo aí extrair bem a potencialidade da jovem promessa, que vem atraindo aí os olhares de vários clubes europeus. E é nessa pausa que a gente estava falando, que um assunto vai ficar bastante em evidência, meus amigos, a janela de transferências. De 10 de julho a 2 de setembro, o Vasco e todos os clubes do futebol brasileiro poderão fazer as suas movimentações em busca de mais peças para os seus respectivos elencos. E serão quase 2 meses aí de muito olho no mercado, muita tentativa por nomes e, claro, muita enxurrada aí de especulações, algumas sem sentido e outras com fundo de verdade. E no Vasco, o olho do mercado já começou. E começou com a chegada do executivo Admar Lopes, que vai desembarcar no Rio aí no início da próxima semana, mas oficialmente, galera, o trabalho dele já começou nos bastidores, né? Ele já está ciente das lacunas a serem preenchidas, do quanto o Vasco poderá investir, das necessidades do elenco em termos de chegadas. O Admar é um especialista no mercado sul-americano, né? E a tendência é que esse mercado seja bastante explorado, bastante atacado pelo novo profissional. Porém, não espere quantidade, né? O Vasco, inclusive através do Fernando Diniz, já deixou claro aí que não vai fazer muitas contratações. Os movimentos serão pontuais. O clube tem um orçamento com limitação e será feito o possível dentro desse contexto. O Diniz sempre deixa claro nas coletivas a sua satisfação com o elenco do Vasco. Na sua visão, o time era subaproveitado. Ele sempre via potencial nesse time e isso o motivou, né, a aceitar esse desafio para treinar o Vasco. Portanto, a janela do Vasco será cirúrgica, atacando posições que estão precisando de opções, como por exemplo a meiuca, né, onde o Payet acabou deixando o clube, e o ataque, com um jogador ali de velocidade que possa ser útil durante as partidas. E no meio disso, ele vai incorporando aí jogadores da base, já fez isso com o GB ontem. E outra coisa, em meio a essa situação toda, estão em pauta outras prioridades, que são as renovações. Coutinho tem contrato até o final desse mês, mas apesar desse suspense todo, né, dele renovar, o Diniz foi claro ontem ao afirmar que tanto ele, como o próprio clube, como o jogador, né, querem a continuidade do Coutinho no clube. O Diniz acredita que o Coutinho ainda tem muito a oferecer ao futebol do Brasil e em especial o Vasco. E como ele costuma dizer, né, que jogadores como o Coutinho são um presente ao futebol brasileiro. Então o Diniz também tem sido aí muito fundamental nessa discussão sobre a permanência do Coutinho no Vasco. E além dele, tem a situação do goleiro Léo Jardim a ser resolvida, né? Não houve avanços ainda sobre o novo contrato do goleiro, mas com a chegada ao Brasil do novo executivo, que conhece muito bem o Jardim desde os tempos de Lille, da França, a tendência é de um diálogo mais franco, mais coerente, né? Definindo aí as diretrizes juntos ao staff do atleta. Bom, galera, essas são as informações de hoje do Vasco, que oficialmente está de férias, mas só no campo, porque nos bastidores, como eu falei, a tendência é que seja bem movimentado
com a chegada do novo executivo, a renovação do Coutinho, planos para o Fernando Diniz visando o retorno aos treinamentos e, acima de tudo, novas peças para o elenco. Estão saindo muitos nomes aí nos últimos dias, mas posso garantir que são meramente especulações. A tendência é de que na próxima semana sim surjam nomes mais específicos, mais concretos, indo de encontro com o que o Vasco busca para este elenco. A você que me acompanhou, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.